Eu já vou iniciar esse vídeo falando para você, não tem nada de errado com você. O que está acontecendo agora é uma cobrança que não é sobre você, é sobre o que as pessoas esperam de você. O nosso problema como ser humano é a gente querer, de alguma forma, mostrar que os outros estavam errados a nosso respeito e se cobrar o dobro, o triplo de algo que não é sobre nós, é sobre, na verdade, o outro. É sobre eu quero mostrar para o outro que ele estava errado. Você já viu aquele filho que tem problema com os pais desde criança e aí fala, cara, eu vou ser rico, vou esfregar na cara desse pessoal e falar, cara, eu sou muito mais do que esse povo acredita que eu sou? Esse é o meu problema, esse é o problema de muitas pessoas. É a gente se cobrar o dobro, por isso que a gente se sente mal. E aí a gente acaba achando, tem alguma coisa de errado comigo. Não, não tem nada de errado com você nesse sentido. O que acontece é uma influência que está sendo feita à nossa vida. A gente acha que a gente realmente tem uma missão que é provar para os outros que eles estavam errados. Na verdade, você tem que colocar os outros no lugar deles e colocar a sua vida no seu devido lugar. Porque se eu quero provar alguma coisa, tem que ser para mim mesmo. Só eu sou dono do meu destino. Só eu pertenço ao meu futuro. Então, para que eu vou condicionar, direcionar a minha vida, os meus objetivos para pessoas que nem são tão importantes assim, ou nem se importam tanto com você? E essas pessoas podem ser seus amigos. Sim, podem ser seus amigos. Eu vou te falar uma coisa, todo o ambiente, ele gosta de opinar, de palpitar a nossa vida. E eu tô falando de tudo mesmo, pode ser os seus pais, pode ser os seus amigos, pode ser seus irmãos, pode ser seus parentes, todo mundo que estiver à sua volta. Essas pessoas, elas gostam de dar a opinião delas e elas gostam também de dizer o que você tem que fazer e de saber o que você tem que fazer, qual é a melhor escolha, qual que é o melhor caminho, para onde você tem que ir. Tudo os outros sabem, mas você acaba ficando à deriva, você fica meio que em modo efeito. O que é um modo efeito? Aquela pessoa que só reage, ela só reage ao que os outros estão falando, sabe? Eu preciso do aval do outro para eu fazer alguma coisa na minha vida. Não, cara, você não precisa disso. O nosso problema hoje em dia é basear os nossos objetivos em pessoas, em externo. Sei lá, o fulano de tal tá milionário em tanto tempo, então eu tenho que ser milionário em tanto tempo. Isso é uma influência coletiva. É o coletivo, o mundo tem várias mentes. Uma mente fala uma coisa e essa pessoa fala tão bem que as outras acreditam e fala: se ele conseguiu, eu consigo. Isso não é uma mentira. Se uma pessoa consegue, você também consegue. Independentemente se foi contexto, circunstância, se a pessoa chegou na posição onde ela está por indicação, etc., ela conseguiu chegar lá por algum motivo, né? Então, independentemente de tudo. Então, tem mérito. Mas agora, porque o outro conseguiu, eu também quero o que o outro conseguiu. Aí o outro mostra uma vida maravilhosa, então eu tenho que ser rico, eu tenho que ser próximo. Não, cara. Tem muitas pessoas que até falam o seguinte: eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ser rico. Na verdade, a pessoa não quer ser rica, ela quer ganhar o dinheiro suficiente para ela viver. Vamos supor o seguinte: se você ganha, cara, 20 mil reais no Brasil, você já vive muito bem, cara. Muito bem mesmo. Eu tenho certeza que, tipo assim, com 20 mil reais por mês ganhando, você simplesmente tá resolvido, cara. Em termos de preocupação financeira, você vai estar resolvido. O teu básico vai estar resolvido. E olha que você vai viver bem, né? Porque daí você não precisa entrar naquele contexto de tô sobrevivendo. Você vai começar a viver, né? Mas a questão é, as pessoas querem atirar lá em cima. Tipo assim, tem aqui e tem aqui. A pessoa quer já pular a etapa e ir lá para o final. Ou seja, ela quer um resultado muito grande porque ela está vendo outra pessoa muito grande. E nós temos que olhar para a nossa vida e falar o seguinte: as pessoas, elas não entendem o contexto e a circunstância. Para cada pessoa existe um contexto e existe uma circunstância. Uma pessoa consegue uma coisa em determinada velocidade porque
tem circunstância, tem contexto. Você não sabe qual que é o contexto da pessoa. Existe um contexto por trás. Não vamos tirar o mérito, né? Não vamos tirar o mérito das pessoas, mas existe um contexto. O contexto, ele ajuda, sim. Por exemplo, às vezes uma pessoa conquistou determinada posição no trabalho ou na vida porque tinha pessoas à volta dela que já estavam lá. Então, juntou o útil com o agradável. Ela acabou, digamos assim, tendo uma influência boa e conseguiu algumas oportunidades. Mas não quer dizer que todo mundo vai viver isso. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir na mesma velocidade, da mesma forma e por aí vai. É tipo uma pessoa inventar um produto e várias outras querer ganhar dinheiro com o mesmo produto. Muitas outras pessoas vão criar modelos daquele produto, mas não vão conseguir vender como aquele cara vendeu. Porque nunca vai chegar, porque é ele que inventou, é ele que é o dono, é ele que distribuiu para todo mundo. Então é muito difícil de você querer comparar algo do outro com você. Esse é o problema. Mas isso não invalida nenhuma das suas capacidades de conseguir o que você quer. Então, tá tudo bem. No geral, tá tudo bem com você, tá tudo bem. É só você buscar silenciar a sua mente e entender o que está se passando dentro dela. Porque é igual eu falei algumas vezes. Quando você pensa, surgem muitos pensamentos. E esses pensamentos você não pode se identificar. Porque quando você se identifica com o negativo, é logicamente que você vai se sentir mal. Né? É tipo uma ofensa. Se uma pessoa te ofende, ela está te ofendendo diretamente. Mas se você não se vê daquela forma como a pessoa tentou te atingir, não tem como ela surtir efeito em você, entende? Não tem como você pegar aquilo para você. Porque não tem nada a ver com você, com a sua autoimagem, com o seu autoconceito. Então, só de você ter a mentalidade certa, você fica imbatível. Você não sofre mais consequências de julgamentos de outras pessoas. Muito menos digamos assim, os palpites que as pessoas dão para você. Os palpites são ideias, concepções com base nas ideias que os outros têm. Eles te falam o que você tem que fazer porque eles têm uma ideia de mundo, mas a ideia de mundo deles é uma ideia diferente da sua. Você vai ver determinadas coisas que eles não conseguem enxergar naquele momento. Então, cuidado com as ideias de outras pessoas, principalmente o que você está vendo na internet, porque é ali que surge os maiores atalhos para a riqueza, para a beleza, para a saúde. Você vê as ideias mais absurdas, do tipo, fique rico em tantos dias, emagreça muito rápido em tantos dias, e por aí vai. São facilidades atrás de facilidades. O processo, eles não vão te passar, porque o processo é uma coisa geralmente lenta. Tudo tem um processo lento. Só que nem tudo. É só você olhar para a natureza. Se você parar para analisar a natureza, você vai ver que quando você planta uma semente, dependendo de que for essa semente, ela vai nascer mais rápido, vai dar fruto mais rápido ou mais lento, depende. Depende da natureza daquilo ali. Qual que é aquela fruta? Que se for uma árvore ou uma árvore frutífera, qual que é a fruta? Qual que é a espécie? E por aí vai. Dependendo da natureza dela, vai ser mais rápido ou vai ser mais devagar. É a mesma coisa com você. Cada um tem sua natureza, porque cada um está vendo a realidade de uma forma diferente. Você tem suas concepções, eu tenho as minhas, você tem as suas interpretações, eu tenho a minha. Você tem as suas habilidades, eu tenho as minhas. Dependendo de como você usar as suas habilidades, você pode ganhar muito mais dinheiro do que eu, né? Dependendo de como você usar as suas habilidades, você pode ficar muito famoso. E dependendo de como você usar as suas habilidades, você também pode conseguir nada na vida, porque não adianta você receber muito talento natural e não souber usar isso. Você tem que saber vender quem você é, quem você tem, o que você tem, o que Deus te deu de habilidade, para que você consiga alcançar aquilo que você realmente almeja. Uma vez que você entende isso, fica muito fácil de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro só se baseia em um único princípio: troca voluntária. Eu tenho uma habilidade, eu troco essa habilidade por valor. Valor é o que? Dinheiro. Se eu consigo, por exemplo, prestar um serviço de, sei lá, tráfego pago para sua empresa, eu estou te entregando valor. Eu tenho um conhecimento, que é o tráfego pago. Então, se eu consigo trocar isso com você
você vê valor no que eu estou oferecendo, você vai trocar por dinheiro. Então, veja, o que você tem já tem valor, só você não sabe usar. Então, cuidado com a comparação, muito cuidado com a comparação. Esse vídeo se baseia na comparação principalmente. E tá tudo bem. Tenta meditar, tenta respirar, tenta focar em você e centralizar a atenção do que precisa ser resolvido ou analisado. E lembra de uma coisa, muitas pessoas falam sobre olhar o coração, escutar o coração. Esses dias eu entendi o que é escutar o coração. Escutar o coração é você fechar os olhos. Eu vou fazer um treinamento mental com vocês, que é você fechar os olhos e você vai estar entre uma encruzilhada. Imagina duas opções. Dentre essas duas opções, você visualiza uma e pergunta o que você sente. E observa o seu coração. Quando você observar o seu coração, ele vai palpitar mais forte ou mais devagar. Se ele está calmo, é porque ali é o caminho. Se está palpitando mais forte, é porque aquilo ali você tem que fazer. Então, para analisar e faça esse teste. Começa a ver as opções que você tem acerca da situação que você está vivendo para você encontrar a solução. Porque toda solução a gente tem. As respostas que a gente quer, a gente tem. As soluções, a gente tem. As ideias para resolver aquela situação, a gente tem, velho. O problema é que a gente não confia tanto nisso. Então, observa o seu coração, fecha os olhos e tenta fazer esse exercício aí em casa. Porque quando você fizer isso, você vai olhar e observar que existe um mentor dentro de você, pode chamar de Deus, ou intuição, ou guia, não sei. Mas quando você observa isso, você consegue dar um novo olhar para o que está acontecendo dentro de você. Porque a resposta já está aí. Então não tem nada de errado, cara. Tenta fazer isso um mantra. Toda hora que você sentir uma energia pesada de, cara, o que eu tô fazendo? Meu Deus, sabe, aquela aceleração na mente, no coração, no espírito, uma confusão. Você senta e fica falando, não tem nada de errado comigo, não está acontecendo nada de errado comigo. Porque você não é culpado disso. É a bagunça do mundo, é as coisas externas. O seu espírito não era para ser afetado por isso. Pelo contrário, era para você ter uma fortaleza imbatível. Nenhum julgamento vai fazer efeito sobre você. Nenhuma crítica vai fazer efeito sobre você. O ser humano hoje não sabe escutar crítica. Se uma pessoa critica alguma coisa com o objetivo de fazer aquele outro melhorar, ele leva pro pessoal e fala, cara, você não sei o que, e começa uma briga. Então, controla isso em você. Busca entender essa parte mais complexa, mais difícil de analisar. Porque, querendo ou não, é mais difícil de analisar, sim. Porque é nós com nós mesmos. Geralmente a gente tem a tendência a tentar achar a resposta em outra pessoa, pedindo conselho para outra pessoa. Seja por um momento, se tiver ruim, a nível assim de, cara, eu tô enlouquecendo, de analisar por dentro. Olhar para você como o Deus, seu próprio Deus. Faça a sua própria análise. E lembre-se de uma coisa: tudo depende de você e tudo é possível, porque a mente cria a realidade. E para a mente não tem limitação. Segue firme na Matrix.